E para finalizar o assunto grande, que é aquele onde a gente está falando sobre amar-se é ir ao encontro do si mesmo. Assunto grande, pedaço número 10. Abre aspas, ação no bem. Integração em projetos solidários. A aquisição de valor pessoal e convivência com a dor alheia trazem gratidão, estima pelas vivências pessoais. Cuidando bem de nós próprios, somos simultaneamente levados a estender ao próximo o tratamento que aplicamos a nós. Quando aprendemos a gostar de nós, independente de sermos amados, passamos a experimentar mais alegria em amar. A ética do amor a si deve estar afinada com o amor ao próximo. Fecha aspas, para a irmã Cidufo, do livro Escutando os Sentimentos. E nem lembro se eu abri aspas lá no começo. Mas, enfim, esse trecho foi um trecho que eu li do livro Escutando os Sentimentos, da irmã Cidufo. E veja só, olha como é interessante isso. Quando a gente começa a entender aquilo tudo que a gente foi falando lá para cima, nos episódios anteriores, sobre autorresponsabilidade, sobre consciência, a nossa consciência é o espelho da nossa vida, sobre a ética conosco, sobre o juízo de valor, sobre os automatismos e complexos, sobre que o auto-amor é um aprendizado, de que a gente tem que ter domínio de si, de que a gente só aprende a amar a si quando a gente tem uma relação pacífica com a nossa sombra, quando a gente cuida da renovação do sistema de crenças, aquilo que a gente carrega com a gente desde a época da infância. Tudo isso vai nos amparando para que a gente nos construa um ser humano melhor. Só que não adianta você ficar, ou eu ficar, só na parte do exercício mental. Eu leio, estudo aqui, entendo tudo que a irmã se está falando aqui no livro dela, e bonitinho, e pai e tal, mas eu não pratico nada disso. Então, é na hora que você vai para a chuva que você testa a galocha. Né? É na hora que você vai pro tatame, é que você vai verificar se o golpe que você aprendeu de fato funciona. E quando não funciona ou não está tendo uma execução perfeita, você tem que voltar para a aula e aprender de novo, voltar pro tatame e exercitar de novo. E exercitar uma vez, 10 vezes, 50 vezes, 70 mil vezes e assim vai. Então é algo que a ação no bem, a gente conviver com as pessoas e ter a clareza de que a aquisição do valor pessoal e a convivência com a dor alheia trazem gratidão, traz estima pelas vivências pessoais das pessoas que convivem com a gente. Quando a gente tá nesta pegada de amar a si mesmo, de descobrir-se, de olhar para si, de reconhecer todos os seus aspectos, desde a luz até a sombra. Quando você tá nessa pegada, é muito mais fácil você olhar para o outro com respeito, com gratidão, com estima. Porque você entende de verdade que aquilo que ele está vivendo é um processo. Porque você já passou por ele ou está passando por ele, né? Que geralmente é o estar passando por ele que a gente fica, né? Porque nós não estamos prontos, nós nos aprontamos no meio do caminho. Então, não tem nada mais belo do que isso. Porque quando você tem clareza disso tudo, você cuida do seu diálogo interno, você consegue manter uma negociação íntima para zelar pelos seus próprios limites, os limites que você tem naquele momento e também identificar aqueles limites que você quer transpor.
É nesta relação com as pessoas que a gente consegue ver florescer a nossa singularidade, que é o maior sinal de maturidade que a gente pode ter. Então, esta coisa de florescer a singularidade, que a gente também encontra aqui no livro da Irmãce, é aquela coisa de que é a máxima, é o maior sinal de maturidade. Por quê? Porque, de fato, nós vivemos por muito tempo afastado de quem nós realmente somos, de quem nós verdadeiramente somos. Então, quando você acerta no diálogo interno, porque aquilo que você diz para você, aquilo que fica ali, ruminando dentro de você, que fica repetindo na sua cabeça, essa historinha que você montou, esse diálogo interno que você tem sobre você, diz muito sobre você. Então presta atenção se esse diálogo interno não está sendo ruim e te depreciando, ao invés de reconhecer quem de fato você é e o valor que você tem. Para que você deixe florescer essa singularidade, para que você tenha as rédeas de si mesmo. Porque assim, eu vou ler um trecho aqui da Hermance, abre aspas. Para muitos, o personalismo surge nesse ato de gerir a vida pessoal com independência, pelo simples fato de não saberem como manifestar os seus desejos e as suas intenções, abdicam do controle íntimo e submetem-se ao controle externo de pessoas e normas. Fecha aspas. Então, olha isso, pelo simples fato de não saber como manifestar os seus desejos e as suas intenções. Como que eu manifesto os meus desejos e as minhas intenções? E aí tem uma cacetaralhada de formas, mas a primeira delas é aquilo que a gente vê escrito em muitos lugares, é no pensamento. Presta atenção no que você pensa sobre você. Presta atenção no que você pensa sobre os outros. Presta atenção no que a meditação apoia a gente nisso. Em reconhecer aquilo que está transitando no automatismo da minha mente sobre mim mesma e sobre as situações e as pessoas. Isso faz toda a diferença. Então, a gente precisa aprender, porque quando a gente não aprende, alguém vai fazer isso pela gente. E a gente fica submetido ao controle das outras pessoas e de normas que muitas vezes não nos representam. As ideias das pessoas muitas vezes não nos representam. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com aquilo que é o seu mais verdadeiro eu. Entende? E a partir disso, de você ter a rédea de si mesmo, você está já na construção da tua autonomia, que é a capacidade de sustentar sentimentos nobres sobre si mesmo. A gente consegue, eu não preciso que ninguém mais diga para mim que eu não posso roubar. Eu não preciso mais de câmeras me vigiando ou de polícia me vigiando para que eu não roube. Eu simplesmente não roubo. Entende? Eu já tenho a autonomia necessária para saber que isso não combina com a minha essência, com aquilo que eu sou de fato. Então, eu simplesmente não faço. Não preciso de ninguém externamente dizendo para mim que isto é proibido, que isto é crime. Eu não preciso. Eu não preciso de ninguém me dizendo que eu tenho que respeitar o limite de velocidade das vias. Porque eu não preciso de radar, eu não preciso disso. Por que eu não preciso? Eu não preciso porque eu já sei que aquela estrada e o meu carro foram feitos para determinada velocidade e que se eu passo daquilo, eu corro o risco de me machucar e machucar as pessoas que estão à minha volta. Eu não quero isso. Então, eu não preciso de ninguém me vigiando. Eu simplesmente faço o que tem que ser feito. Entende? Isto é autonomia. É você sustentar coisas que já são parte de você e coisas nobres que já são parte de você.
A gente aprende dessa forma a reconhecer o que a gente quer e o que faz parte da nossa busca nessa vida. Até mesmo porque, se você olhar bem, é pesado o que eu vou falar, mas nós pessoas, na sociedade que vivemos, no meio social onde nascemos, nós somos quase sempre treinados a saber o que não queremos. Mas a gente não é treinado a saber escolher, a saber identificar o que se quer e fazer aquilo dar certo, ou seja, viabilizar aquilo que se quer. Nós somos treinados a continuar na ignorância, na escuridão, no lugar de não sei, porque alguém vai lá e escolhe por você. Já parou para pensar que talvez a educação no Brasil não ser tão valorizada quanto de fato é, talvez seja um projeto de poder para manter as pessoas na escuridão da ignorância? Você já parou para pensar nisso? Que talvez essas coisas todas que são nos ofertadas tão de forma enviesada, acho que é uma boa palavra. As coisas que nos são ofertadas de forma tão enviesada pode ter um objetivo, que é nos manter na escuridão da ignorância, porque quanto menos você souber, melhor é para quem tem o desejo de poder e de manipular os outros a benefício próprio. Já parou para pensar nisso? Não é bom fazer parte da boiada nessa hora. Não é bom. Às vezes eu olho as pessoas todas fazendo a mesma coisa e eu penso, não sei não se eu quero isso. Só porque tá todo mundo fazendo igual, não sei se eu quero. Eu vou olhar melhor para isso. Porque de verdade, a preguiça de pensar, de olhar para si, muitas vezes me fez acreditar naquilo que estava todo mundo fazendo. E quando eu fazia igual, eu via que aquilo não correspondia ao que eu tinha na minha consciência, ao que era do meu desejo mais sincero, mais profundo. E esse caminho de volta, ele custa tempo e custa muitas vezes dor. E aí eu defini que não, eu não quero mais fazer o que todo mundo está fazendo. Eu quero fazer aquilo que eu quero fazer. Com clareza de que o que eu faço tem que ser bom para mim e tem que ser bom também para as pessoas que estão ao meu redor. Se eu tiver isto claro, que eu estou desenhando, fazendo, optando, escolhendo, falando coisas que fazem bem para mim e que transbordam e fazem bem para as outras pessoas, não tem como errar. Não tem como errar. Se eu não me machuco e não machuco outras pessoas, vai dar tudo certo no final. Então, finalizamos esse assunto grande e, na realidade, a linha de raciocínio esse assunto grande não acaba nunca. Por isso que eu tô refazendo o que eu falei. Finalizando esta linha de raciocínio, eu vou abrir aspas e ler mais um trecho do livro da Hermance. Abre aspas. Sentir-se bem consigo é sinônimo de felicidade e acesso à liberdade. É permitir que a centelha sagrada de Deus se acenda em nós. Conhecer a arte de manejar caracteres. Portanto, a feliz colocação de Fenelon merece a nossa mais ardorosa atenção. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Não esqueçamos a recomendação de Lázaro. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. Fecha aspas. E é isso.